Beleza. Sim, Edu, estamos ouvindo perfeitamente, ótimo. Bem, começando oficialmente, essa é uma live que faz parte do Protagonista da Cultura Brasileira, como eu falei antes, e hoje vamos falar com o Edu Fernandes, que eu já vou dar um spoiler, porque eu tenho certeza que eu vou chamar ele diferente. Então, tenho a honra dele ser meu tio e padrinho, e eventualmente vou chamar ele de tio. Edu, prefiro que você se apresente do que eu acho que você tem muito mais propriedade sobre isso. E também queria te pedir, todo mundo que faz parte dessa série de entrevistas, eu pergunto, e eu acho que está dando retorno. Acho que não é aqui, porque... Não. Tá dando Bom, barulho? gente, se der retorno aí da voz, vocês avisam. Então, eu queria te pedir para falar sobre a sua relação com o folclore brasileiro e se tem algum personagem do folclore brasileiro que você tem mais identificação, como que é isso, e depois para você se apresentar. Tá bom. Então vamos lá. Bom, eu sou, como você sabe muito bem, né? Você é minha sobrinha e eu tenho a honra de ser seu padrinho. Então a gente vive, enfim, teve uma criação super urbana, né? Eu principalmente nasci em São Paulo, vivi em São Paulo, assim, na faculdade eu fui estudar em Campinas, que também é uma cidade enorme, então não é uma cidade, enfim, do interior, assim, onde a gente tem um maior contato com o folclore, vamos dizer assim, com a cultura popular de uma forma geral, né? Então a minha relação com o folclore, ela aconteceu principalmente a partir do momento que eu comecei a estudar música, que aí a cultura popular é muito forte na música, né? A gente tem uma tradição enorme que vem indígena, africana, a gente tem uma, enfim, muito grande, então aí a partir daí comecei a me relacionar mais com a cultura popular e com o folclore. Quando você me fez essa pergunta, a primeira imagem que me veio, quer dizer, o primeiro personagem que me veio foi o Saci. E aí eu entrei no seu perfil e vi que tinha um Saci, então foi engraçado acontecer isso. E o Saci, eu acho que eu gosto dele, eu não conheço também, não sei a lenda exatamente, mas eu gosto dele porque ele é essa figura meio brincalhona, né? A figura que vai lá e apronta, né? Ele entra nas casas e enfim, queima a comida da pessoa que mora na casa. Então ele tem essa figura meio brincalhona. E eu sempre penso no Saci, eu não sei nem se existe essa relação de fato, né? Mas eu penso um pouquinho no Exu, né? Do Candomblé, que também tem... Muita gente fala que o Exu é o diabo, né? Mas o Exu não é o diabo. Na verdade, o Exu ele é um mensageiro, né? Entre o mundo terreno e o mundo, enfim, dos deuses africanos, né? Então, e ele também tem esse jeito de que se não fazem as coisas direito para ele, ele vai lá e apronta. Então o Saci, aí eu acho que essas figuras são muito importantes, porque elas abrem o caminho, né? Então, acho que do folclore, assim, o Saci talvez seja... Foi o primeiro que me veio a hora que você falou, eu pensei nele e logo depois na Yara, mas o mais forte ficou o Saci mesmo. Eu acho que é o Saci. O Saci, esse último fim de semana, dia 31 de outubro, é comemorado no Brasil o Dia Nacional do Saci. E aí, por isso que tem dois sacis na minha timeline agora, né? Tem um saci, o tradicional, que ele já está aprontando com a crina dos cavalos, dando nó. Sim. E o outro que foi polêmico, que eu me surpreendi bastante, não sabia, que existe saci mulher. Olha que legal. Dentro da minha pesquisa, eu cheguei em alguns relatos de família saci. Aí eu, pera lá, se tem família saci, tem um ser feminino aí. Como Sim, que é isso? Que legal. E aí, também conversando com outros amigos meus que gostam de folclore e tudo mais, o pessoal do Folclorando já tinha pesquisado isso, e aí eu falei assim, não, agora vai ter uma homenagem de Saci Mulher. Ainda bem, né? Super importante. Sim, sim. Bom, Queria e te aí pedir para se apresente. Me apresentar, né? Bom, então meu nome é Eduardo Fernandes, eu sou regente, trabalho com coros, sou regente coral, sou músico, né? Fiz faculdade de música, estudei na Unicamp, depois eu fiz um mestrado na USP, e trabalho com corais, principalmente com corais universitários. Então, sou regente do Coral USP, do 11 de agosto e do 12 em ponto, sou regente do Coral Unifesp, que é a Universidade Federal de São Paulo, antiga Escola Paulista de Medicina, e de um grupo independente que chama Coral Gogós. Então, digamos, a minha trajetória é essa, trabalho com coros, e trabalho muito com música, e no meu trabalho com coros eu trabalho muito com música popular brasileira, e também com percussão corporal, né,
coisa de você tirar sons, batidas rítmicas do seu próprio corpo, e também com a parte cênica, com a parte teatral. Então, assim, sempre que a gente fala em coral, as pessoas em geral associam aquela coisa parada, né? As pessoas, assim, cantando de beca, de pasta, o que não tem problema nenhum, é uma escolha que você pode fazer, ou você pode imaginar um coral em que ele se movimenta. Então, a gente normalmente pega uma canção ou um tema, e aí é como se fosse um musical, só que é um coral cantando, né? Só que aí atuando, cenicamente. Então, digamos, essa é a minha trajetória é essa, né? Então, fiz a Unicamp, fiz a USP e trabalho com esses corais. Resumidamente é isso. Eu acho fantástico, principalmente, assim, a percussão corporal eu acho, tipo, surreal. Porque eu já tentei várias vezes, não consigo, mas eu acho incrível como você tira, tipo, música do seu corpo de uma maneira super natural, e música. Eu queria que você falasse um pouco sobre o coral cênico, que são os espetáculos que vocês fazem, e sou suspeita, porque acho que se não vi todos, eu vi todos quando eu pude. Sim. E aí eu queria pedir para você falar um pouco sobre o coral cênico e como que vocês estão fazendo coral, né? Você assume que tem uma questão de se encontrar e tudo mais. Como que está sendo esse trabalho agora na quarentena? Tá. Bom, o trabalho do coro cênico, ele tem uma coisa que é um pouco óbvia, assim, né? Que se você parar para pensar, a hora que as pessoas entram no palco e sobem no palco, elas estão em cena. Então não adianta, o coral tem muito essa coisa de assim, eu tô aqui, eu vou fingir que eu não tô, ou então eu ponho o dedo no nariz, eu coço a cabeça e ninguém tá vendo. As pessoas estão vendo, né? Então aí você vai cantar uma música super triste, aí você dá risada, enfim. Então, você pode partir desde uma coisa muito simples, que é o que diz a letra. Então, se eu estou cantando uma música, é um requiem, uma música triste, eu não posso cantar sorrindo. Se eu estou cantando uma música super alegre, também não faz sentido nenhum cantar para baixo, né? Então, tem essa questão de você procurar dizer com o seu corpo, com o seu rosto, com o seu olhar, enfim, o que está dizendo a música, né? Porque toda música coral, quase toda música coral tem uma letra, em geral. Então, você transmitiu o que aquela música tá dizendo. Isso num primeiro momento, assim, né? Depois você pode ampliar isso. Então, você pode ampliar para uma coreografia, para um posicionamento no palco, para iluminação. Aí você tem muitas possibilidades. Eu comecei a fazer isso muito, há 30 anos atrás, um pouco com os corais fazendo experiências, né? Então, nos anos 80, que foi quando eu comecei a cantar e comecei a reger, existiam alguns trabalhos nesse sentido, né? Um trabalho do Marcos Leite, do Samuel Kerr. Então a gente experimentava fazer algumas coisas, né? Tinha uma música que chama Os Três Cantos Índios Craós, que essa música eu não consigo imaginar fazer ela, a não ser com a cena, porque ela pede para você fazer a cena. Então comecei a fazer uma coisa assim. Então tinha um repertório normal, o coro cantava mais ou menos parado, e em algum momento, numa música ou outra, ele se movimentava. Num determinado momento, eu achei que a gente podia usar mais. E aí, lá nesse coro da Unifesp, a gente experimentou, existia um grupo de teatro dos alunos, e tinha uma diretora que cuidava deles, e eu dirigi o coro, né? Dirijo o coro lá. E aí a gente falou assim, vamos fazer uma coisa juntos, o coral e o teatro? Vamos fazer a Ópera do Malandro, do Chico Buarque? Imagina, só mesmo com 20 e poucos anos, sem ter nenhuma experiência, a Ópera do Malandro é uma coisa super complexa, demora quase 3 horas, é uma coisa super, enfim, longa e difícil, mas fizemos, e aí basicamente era assim, o coro cantava as músicas, claro, entrava em cena e tal, mas quem fazia, digamos, a parte cênica eram os atores do grupo de teatro. Eu acho que quem conseguiu assistir essa apresentação e ficou até o final merece um prêmio, porque devia ser um horror, assim, porque o coro cantava mal, os atores também estavam muito no processo de começo, assim, então foi realmente um começo meio duro. Depois da experiência, eu achei que a gente podia assumir o próprio coral, as pessoas do coral assumirem, enfim, os papéis, ou enfim, o protagonismo, né? E aí a gente começou a fazer isso. E aí a gente fez a Noiva do Condutor, que é uma opereta radiofônica do Noel Rosa, que foi bem legal, foi um trabalho super bacana, que eu fiz com uma amiga, Tatiana Pasquale, que fez a direção, e a partir do ano seguinte a gente fez os Saltimbancos, aí com uma direção já bem profissional, que é do Reinaldo Puebla, que é um parceiro aí de muitos anos, e assim, a gente deve ter montado uns 20 espetáculos juntos, e aí mudou completamente, Mari, porque aí realmente... Porque aí era realmente um profissional de teatro com muita experiência, e aí enfim, o coro mudou da água para o vinho, assim, e aí foi muito legal. Eu acho uma delícia fazer isso. Eu gosto muito da possibilidade de você mixar linguagens, você trabalhar com linguagens diferentes, né?
Então, por exemplo, o coro está cantando, então vamos fazer um coro com assim, um grupo de rap, acho ótimo. Vamos fazer um coro com um artista plástico grafitando, acho ótimo. Então, com um grupo de balé, o coro vai dançar, o coro vai fazer percussão corporal. Para mim, me instiga isso. Isso é uma coisa que eu gosto de fazer. Eu acho que ficar repetindo coisas que você já fez, acho um pouco sem sentido. Então é isso. Então, como a gente começou desse jeito, e lá sei, faz 20 e tantos anos que a gente faz esse trabalho, tanto lá no Coral da Unifesp, como no Coralusp. Então é um trabalho que eu gosto bastante. E aí tem essa parceria com o Reinaldo Puebla e também com outros diretores que já tive aí. Só interromper a sua fala um minuto, porque tem 4 pessoas aqui que comentaram que assistiram a peça até o final. Jura? A ópera do malandro? Juro. Nossa, eu preciso chegar mais perto para ler, mas depois eu leio Silvia, legal. Pedro D'Aqua, Eric e mais algumas pessoas que passaram ali. Tá certo. Mas uma curiosidade, que inclusive eu estava falando com uns amigos meus fim de semana passado, que a gente estava falando dos saltimbancos por outro motivo, e eles falando o que remetia na imagem deles, sabe? Tipo, quando você fecha o olho e fala assim, tipo, escuta a música, qual é a primeira cena que vem na cabeça? E pra mim vem o seu espetáculo. E aí foi muito engraçado, porque pra mim vem os bichos, humanos bichos. E aí eles assim, nossa, Mari, mas de onde que tá vindo essa memória? Eu falei, eu até sei a raiz dele, mas coisa interessante. Você sabe aconteceu uma coisa muito engraçada. Eu rejo lá no Coralusp e rejo o 11 de agosto, né? E aí, uma época entrou porque a gente gravou o Saltimbancos, né? Gravou o disco, como você sabe, há muitos anos atrás. E essa menina entrou no coral, e aí ela, enfim, estava lá no coral cantando. Aí um dia ela pegou e foi assistir uma apresentação do coral da Unifesp. E aí ela ficou olhando para mim, ela ficou olhando para o nome do coral, ela falou assim, Edu, foram vocês que gravaram os Saltimbancos, né? Eu peguei, isso devia fazer uns 15 anos já. Ela falou, eu falei, foi. Eu passei minha infância inteira ouvindo esse disco, que a minha mãe é professora de música, e ela comprou em algum dia aí esse disco do coral. Então imagina, ela estava cantando comigo na faculdade e tinha ouvido os Saltimbancos com a versão coral quando era criança. Então tem umas coisas engraçadas assim da vida, né? Que legal. Assim. Mas você perguntou como que a gente está fazendo agora na pandemia, né? Isso. Então, vou te dizer que tá complicado, porque assim, por um lado é complicado, por outro lado é muito legal, assim, porque na verdade esses momentos te fazem, enfim, ir para outros caminhos, né? Então, assim, o coral, por definição, ele é anti-Covid, né? Porque o que é o coral? É um monte de gente junto, cantando, né? O tempo inteiro falando. Então, aerossóis para todos os lados. É assim, se você quiser contaminar as pessoas, manda fazer um ensaio de coral. É a coisa mais fácil, né? Acho que talvez só o balé seja pior, né? As pessoas se abraçam e tal. Se encostam, se encostam, enfim. Mas o coral, ele é muito... Enfim, não dá para fazer um ensaio de coral. Agora que alguns coros estão voltando, mas com máscara, assim, com grupos super reduzidos, enfim, com 1000 protocolos de segurança, né? A gente, por exemplo, nos coros universitários não voltou. E aí, bom, o que fazer nesse momento, né? Então a gente fez algumas ações, né? Então tem ações que são ações, vamos dizer assim, das pessoas que são para fora, né, para as pessoas saberem o que o coral está fazendo. Então, por exemplo, no Coralusp a gente fez uma programação todos os dias no Facebook e no Instagram e no YouTube, que tem o quê? Cada dia tem uma coisa. Segunda-feira tem aula de técnica vocal, então está no postado, são 20 minutos, a gente chama Quarentécnica. Terça-feira tem um texto, quarta-feira tem um texto, enfim, que a cada dia tem uma coisa. A gente também está fazendo um trabalho de aulas, né? As aulas continuam, e os ensaios também. Agora é muito difícil ensaiar, porque quando você está assim, no Zoom ou no Meet, ou enfim, numa dessas plataformas, e você fala 2 pessoas ao mesmo tempo, todos nós aqui sabemos o que acontece, né? Não dá para acontecer nada. Então, eu tenho colegas que ensaiam assim, eles pegam e tocam, e as pessoas cantam na casa delas, e eles não ouvem o que elas estão cantando, e eles continuam tocando, e as pessoas estão lá cantando, ou lá se estão fritando um bife, a gente não sabe o que elas estão fazendo. Mas de qualquer maneira é uma maneira de se ensaiar. Uma outra maneira é você chegar, você está com um grupo lá de 5, 6 pessoas, passei esse trecho, agora canta você, que também às vezes é um pouco complicado, porque quando chega na 5ª pessoa, lá sei eu, a que foi primeiro já não está mais interessada naquilo, ou a que vai cantar como 10ª. Então, assim, é bem complicado.
Por outro lado, também surgiu quase que um novo formato aí, né, coral, que é o coral dos quadradinhos, ou coral mosaico, esse coral que acontece enfim, né, que a gente tem feito aí na internet. E é legal, tem sido muito... Só um parênteses. Esse coral dos quadradinhos, só para entender, é um vídeo onde ele vai explicar como que funciona, mas pra gente, resultado final, fica como um vídeo, como se fosse o coral inteiro cantando, e aí como se fosse uma chamada do Zoom, que tem a carinha de todo mundo ali. Quando terminar aqui o vídeo, eu vou colocar tanto na descrição quanto no meu stories os vídeos que eles produziram. Mas tá ótimo, explica como legal. que funciona na real, que não é o que a gente vê. Funciona assim. A gente pega e tem um trabalho de pré-produção que é bem cansativo e longo, assim, que é um trabalho assim, escolhida a canção, você escolheu as músicas, você vai lá e grava cada voz, né? E aí você manda uma gravação para a pessoa ouve na casa dela, aí ela pega e grava um áudio para você. E aí você corrige, Mari, aqui ó, no quinto compasso, está um pouco baixa a afinação, aqui nesse lugar aqui, se você abrir mais a boca, enfim, você faz quase que uma escuta, quase não, uma escuta individual de cada cantor e dá um feedback para ele, ou então assim, a sua gravação tá boa. A partir do momento que você tem todas aquelas... E isso a gente faz aonde? A gente faz lá na nuvem, as pessoas mandam as gravações, né, para um drive, aí naquele drive eu ouço todas as gravações, e aí eu passo para um editor de som. Aí o editor de som, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar todos aqueles áudios e vai fazer uma mixagem dos áudios. Né? Então ele vai pegar e aí é um processo que também demora algum tempo, porque ele faz a mixagem, aí ele manda para mim, eu falo, ó, tá legal, mas tem um problema naquele lugar, ó, aqui precisa corrigir e tal. Vai um tempo acontecendo isso. E aí, depois disso, depois que tem a mixagem pronta, tem a parte assim, bom, e agora, como é que a gente vai fazer isso, o filme, né? Como é que vai ser enfim, o vídeo disso, né? E aí tem um trabalho, quando começou os primeiros vídeos, as pessoas simplesmente botavam as pessoas nos quadradinhos, como se fosse um Zoom, né? Foi ótima essa explicação. E as pessoas estão lá nos quadradinhos cantando e ficam cantando a música inteira nos quadradinhos. Depois que ela saiu, as pessoas fizeram 10, 20 desse, aí as pessoas falaram, não faz sentido continuar fazendo isso, e aí começaram a surgir alguns vídeos bem mais criativos, e acho que a gente está nessa fase agora em que os vídeos estão muito mais criativos, as pessoas misturam fotos, às vezes o quadradinho é pequeno, às vezes é grande, às vezes não aparece o quadradinho, não aparece a pessoa, enfim, às vezes é um desenho, né, tem uma ilustração que acontece, então tem sido bem legal. Mas aí, assim, a rigor o que acontece? Você recebeu a mixagem, o cantor põe para tocar num aparelho, ele mesmo tocando, né, tocando a voz dele, e ele canta ali na frente e grava o vídeo dele. Né? Aquele áudio não vai servir, né, aquele já está gravado, na verdade, mas aí ele grava, digamos, a parte do vídeo. Aí vai para o editor de vídeo, que não é o editor de áudio, onde ele pega e faz toda a arte, né, compõe o vídeo, e aí o vídeo está feito. Aí ele mistura em cima da trilha, né? E aí então, tá pronto. Você fazer a trilha. Oi? E aí tá pronto, depois desse trabalho cão. Mas pelo menos o resultado final é uma delícia. Sou suspeita, sou. Mas é uma delícia. O último que vocês fizeram, inclusive, ficou aqui na televisão passando quase que em looping. Porque eu escutava e às vezes o Rafa chegava e falava assim, eu não escutei ainda. E a gente é super gostoso. E ainda sobre coro, queria te perguntar, tem alguma diferenciação de coro brasileiro, ou existe isso, coro brasileiro, e o coro fora do Brasil? Sim e não. Assim, o coro é um coro, né? Você tem a divisão das vozes, né? Soprano, contralto, tenor e baixo. Você tem, enfim, a formação, digamos, do coral, ela digamos, existe um padrão coral de divisão das vozes em qualquer lugar do mundo, né? Respeitadas algumas diferenças. Mas claro que existem diferenças, assim... Você tem no Brasil uma grande variedade de pessoas, né? Você tem coros que são assim híbridos, né? Então, aqui no Brasil é muito comum você ter coros que você tem pessoas de 16, 17, 18 anos cantando junto com pessoas de 60, 70. Você tem pessoas brancas, japoneses, índios, negros, enfim. Você tem uma mistura muito grande dentro de um coro. Isso é uma coisa interessante. Por exemplo, se você assistir um coro americano, ou um coro sueco, ou um coro dinamarquês, você olha para a cara das pessoas
e todos têm mais uma cara meio parecida, né? O que num coro brasileiro é muito difícil você achar um coro que todo mundo tem uma cara parecida. A não ser que seja assim, o coro de uma região do interior, daquelas pessoas que são, lá sei eu, vieram de algum lugar lá, o coro de Pomerode, assim, alguma coisa desse tipo, né? Mas tirando isso, não, os coros normalmente eles são bem variados. Isso confere uma sonoridade que é uma sonoridade que não tem, digamos assim, mais misturada, né? Então você tem um som que é um pouco diferente. Além disso, a gente tem, apesar de a gente não dar muita bola para isso, a gente tem uma das músicas populares mais importantes do planeta, né? Eu acho que o Brasil, os Estados Unidos, são dois países em que a música popular fala muito alto. Né? A gente tem uma qualidade de poesia, de letra, de qualidade harmônica, rítmica, tudo que é muito forte. Vou te dar um exemplo. Eu lembro que uma vez estava num curso de regência no Rio de Janeiro e terminou o curso e eram uns regentes estrangeiros, os professores, e a gente levou eles para um daqueles bares da Lapa. Na verdade, uma ali da Praça Tiradentes, que é o CCC, né? Bom, enfim. E aí começou, enfim, tinha um grupo que tocava samba e uma série de chorinho e tal. E aí eles se espantaram, porque as pessoas, conforme eles tocavam, o público inteiro cantava junto. Sim, porque estavam tocando músicas que a gente conhece. Se alguém em qualquer lugar puxar, assim, o Carinhoso, todo mundo vai cantar. Né? As pessoas sabem cantar Carinhoso, as pessoas sabem cantar uma série de músicas. Já, Saudosa Maloca, enfim, as pessoas vão cantar, porque faz parte da nossa formação isso, né? Espero que ainda faça. E aí o que acaba acontecendo é que o cara se espantou, mas todo mundo conhece a música? Sim, essa música... Então a música popular ela é muito forte. Então os coros, assim, tentando ser menos prolixo, os coros brasileiros, eles cantam muita música popular brasileira atualmente, né? Então eles têm, digamos, essa característica é muito forte nos coros brasileiros. E esses coros, eles também têm uma certa liberdade, assim, uma certa... se sentem à vontade no palco. Então essa coisa do coro cênico, por exemplo, é uma coisa que começou no Brasil. Né? Então você tem coros performáticos nos Estados Unidos e em outros lugares, mas é uma coisa mais rígida, ligada à dança. Então a coisa no Brasil vai um pouco para um outro lado, que é para o lado do teatro. Enfim, existe uma diferença, acho que sim, do coro brasileiro e do coro, enfim, de coros de outras partes do mundo. Eu acho que uma das diferenças está nessa questão desse repertório de música brasileira. Né? Mas não é melhor nem pior, é diferente só. Emendando nisso, tem algo que a gente pode definir como timbre brasileiro? Então, o timbre brasileiro primeiro é importante a gente falar o que significa timbre, né? Timbre é um dos 4 elementos da música, né, do som, né? Então você tem altura, que é a propriedade né, da nota ser aguda ou grave, você tem, bom, não vou falar de todos, mas enfim, você tem timbre, que é o quê? O que identifica a fonte sonora. Então, assim, você está, por exemplo, na sala, e aí o Rafa deixou cair um copo, né? Então você fala assim, você quebrou outro copo, Rafa. Como é que você sabe que é um copo e não um prato, ou um vaso, ou lá sei o quê? Porque você identificou o timbre, né? Então, aquela coisa, você entrou no carro, começou a tocar uma música no rádio, para quem ainda tem rádio no carro, e você identificou a cantora. Você fala assim, é a Marisa Monte, é uma música nova da Marisa Monte. Como é que você sabe que aquela música é da Marisa Monte? Porque você identificou o timbre da Marisa Monte. Então, isso é o timbre, né? O que identifica a fonte sonora. Então, digamos, o timbre, ou seja, a qualidade da brasileira, da voz brasileira, ela é uma qualidade, digamos assim, misturada, variada, né? Miscigenada, se a gente quiser. Então, você tem um timbre de voz, digamos, europeu, você tem um timbre de voz indígena, que traz uma coisa mais anasalada, né? Você tem o timbre de voz dos negros que vieram da África, então você tem uma coisa que é misturada, né? Em termos de timbre, de voz. E isso também está ligado a estilos musicais, né? Então, dentro da história da música brasileira, você tem estilos musicais diferentes. Se você pensar até antes da Bossa Nova, você tinha uma maneira de cantar, que era uma maneira de cantar muito ligada a uma coisa que a gente chama de bel canto, que é o canto operístico, vamos dizer assim. Né? E aí, depois da Bossa Nova, tem essa coisa que é esse canto mais falado, um canto, enfim, de menor amplitude, que você não grita tanto, vamos dizer assim, não precisa tanto volume. Mas isso acontece por uma razão estética, que eles estavam propondo isso também, e por uma questão tecnológica, né, que a partir daquele momento já dava para fazer isso. Legal. E também emendando com isso, a gente consegue definir que existe uma música brasileira que seja brasileira mesmo, com essa fusão de
desde dos indígenas, né, dos povos originários, com os colonizadores, com uma mistura de todas as outras fusões que temos aqui no Brasil. Existe uma música brasileira propriamente dita? Eu acho que existem músicas brasileiras, né? Várias músicas brasileiras, enfim, de vários tipos, né? Você tem, se a gente pensar, né? Porque tem alguns teóricos, enfim, estudiosos aí da música brasileira que às vezes se incomodam com o fato da música brasileira sofrer, digamos, influência de algum outro lugar. Não interessa de onde. E outros não, né? E falam assim, mas aí, por exemplo, uma crítica que é bastante comum é a bossa nova sofreu muita influência da música americana. A gente sofreu influência de todo tipo de música desde que, enfim, Cabral chegou no Brasil, né? Então, na verdade, você tem um grande número de músicas brasileiras. Eu acho difícil você falar assim, isso aqui caracteriza a música brasileira. Pode eventualmente caracterizar um determinado gênero de música. Então, por exemplo, um ritmo que é ta 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 é o que? Ele caracteriza um tipo de música que é o machixe, que é uma música do começo do século XX, que é, digamos assim, a primeira música urbana brasileira, que é uma fusão aí enfim, do lundu, do batuque, da modinha, enfim, vai dar no machixe, que é a primeira, que a gente pode chamar de primeira, enfim, manifestação urbana genuinamente brasileira, né? Então, assim, o ritmo é uma coisa que você pode falar, mas até que o ritmo do samba já é diferente do machixe. O forró, por exemplo, o ritmo do forró é diferente do samba. Então, assim, você tem várias músicas. E muitas vezes essa levada aqui, que é digamos, do baião, você vai encontrar no rock, em muitas coisas de... né? Então você tem tem muita coisa que caracteriza, mas você tem uma diversidade muito grande de estilos musicais, né? Mas, digamos, o ritmo é uma coisa importante, que define, acho que, vários desses estilos musicais brasileiros, o próprio texto, né? O texto, algumas questões melódicas e harmônicas, mas a gente, se você pegar a MPB, lá do começo do século XX, e pegar hoje, é muito diferente o que se faz. E o que é a música brasileira verdadeira? É o que se fazia em 1930 ou é o que se faz agora? É os dois, na verdade, né? São as duas coisas. Então, eu acho que sim, tem coisas que você sente o cheiro da brasilidade, né? Então, você sente num ritmo, por exemplo, é impossível você ouvir Villa-Lobos e não sentir o cheiro, o gosto do Brasil, né? Então, por quê? Porque o Villa-Lobos foi ali no folclore, ele, enfim, sintetizou uma maneira que naquela época era uma maneira que era, digamos, a música brasileira que tinha ido até lá, né? Mas hoje em dia, um cara fazer um rap é música brasileira? É música brasileira. Né? Se você vai dizer que o crioulo, enfim, não é música brasileira, né? O Emicida, enfim, os Racionais, é música brasileira. E de alguma forma é música brasileira. Até porque é diferente do que se faz nos Estados Unidos. Né? Por sinal, eu adoro o crioulo, mas isso não vamos... E deixa eu te perguntar uma coisa. Você já falou um pouco, tipo, de alguns ritmos, e aí eu vou te puxar duas... para você contar aqui, dois causos que a gente conversou já antes e que eu achei super interessante e acho que as pessoas vão gostar. Eu recebi há um tempo atrás uma encomenda para fazer um pôster do Cartola. Eu tenho ele impressinho aqui, ó. Depois legal. Eu posto ele. E aí você me contou uma história do Cartola que eu achei super interessante, acho que vale ser dita aqui. Tá, tem uma história do Cartola que é ótima. Na verdade, o que a gente conhece do Cartola, né? Então As Rosas Não Falam, O Mundo é um Moinho, enfim, essas músicas que a gente conhece do Cartola, são de uma segunda fase da vida do Cartola, né? Ou talvez da última fase da vida do Cartola. O Cartola é um dos fundadores da Mangueira, né? Da escola de samba Mangueira, lá no começo, quando o samba estava começando, e ele fez um relativo sucesso, assim, as músicas dele chegaram a ser gravadas. Nessa época era muito costumeiro você vender sambas, né? Então muitos compositores do morro vendiam. Então o cara pegava e falava, eu tô querendo uma música e tal, então você vendia o samba, o cara dizia que era dele, ganhava os direitos autorais, isso acontecia com uma certa frequência. Então o Cartola, ele ficou conhecido com músicas que eram de autoria dele, vendeu alguns sambas e tal. E aí, numa determinada época, o Cartola sumiu. Simplesmente ele pegou e desapareceu. Ninguém mais sabia onde estava o Cartola. Ele era, inclusive, dado como morto. Né? E um dia, no final dos anos 50, agora não lembro exatamente a data, mas acho que é final dos anos 50, ou meados dos anos 50, o Cartola não,
um jornalista, o Sérgio Porto, ele tá, né, de música, de cultura, enfim, ele tá tomando um café no Botequim no Rio de Janeiro, e aí tem um lava rápido do lado. E aí o cara sai do lava rápido ali, o cara que tava lavando o carro, e vem tomar um café do lado dele. E aí ele olha pro cara, e ele fica achando estranho a cara do cara, e fica olhando, e aí ele se toca que o cara parece muito o Cartola. Ele fala, mas o Cartola morreu, né? O Cartola não pode ser o Cartola, é o espírito do Cartola. E aí ele pega e fica ali, e aí ele não se aguenta e começa a puxar papo, e aí ele descobre que é o Cartola, e que o Cartola tá vivo, e trabalhando, um dos maiores compositores brasileiros de música popular, estava trabalhando ali, lavando o carro do lado dele. Aí ele não se conforma com isso, e pega o Cartola, e começa a apresentar para todo o pessoal da música daquela época, arruma um emprego para o Cartola, arruma um lugar para ele morar na Liga das Escolas de Samba do Rio de Janeiro. E aí o Cartola acaba tendo uma importância super grande, porque aí o Cartola acaba conhecendo a Dona Zica, casa com a Dona Zica, eles montam um restaurante que chama Zicartola, e que foi um restaurante que aproximou o pessoal da classe média com o pessoal do morro, porque no Zicartola o pessoal do morro frequentava, e o pessoal da classe média, Tom Jobim, enfim, Dorival Caymmi, uma série de intelectuais, Vinícius de Moraes, frequentavam o Zicartola, e os compositores do morro também, o Zequete, o João do Vale, enfim. E aí ele é super importante porque, por exemplo, teve um show marcante, né, 2 shows marcantes na história da música brasileira, que é o show Opinião e depois um outro que chama Rosas de Ouro, que acontecem a partir de conversas que as pessoas têm ali no Zicartola, de frequentadores do Zicartola. E aí o Cartola passa a ficar mais conhecido e vai gravar o primeiro disco dele, enfim, anos depois disso, anos depois desse encontro. E todas as músicas que a gente conhece do Cartola, né, os maiores sucessos são do Cartola com mais de 60 anos. Então é incrível, né? Essa história é incrível. E tem uma outra história também, que é uma história da Carmen Miranda, que também é bastante interessante. A gente tem tempo de falar da Carmen? Tem, pode falar. Pode. Olha que bonito. A Carmen Miranda, a imagem, põe de novo a imagem, Mari. Por favor. Então, essa é a imagem que a gente tem da Carmen Miranda, né? A Carmen Miranda era uma cantora de muito sucesso no Rio de Janeiro, né? Uma cantora do rádio. E aí existiam as chanchadas, que eram os filmes que eram feitos nessa época, e a Carmen Miranda não cantava assim, ela cantava como cantora de rádio, e nos shows que ela fazia de vestido longo e assim por diante. E a Carmen Miranda, existiam os filmes que eram feitos nessa época, e a Carmen Miranda ia fazer um filme, e estava tudo certo, e aí o produtor, um pouquinho antes, ele tinha acertado com o Ari Barroso de fazer, tinha uma parte que acontecia na Bahia, e aí o Ari Barroso eles iam gravar na Baixa do Sapateiro. E o Ari Barroso vira, assim, uns dias antes de gravar, e fala assim, olha, mas por esse cachê que você está pagando pela minha música, eu não libero os direitos para você fazer. Aí foi aquela coisa, o que faz, o Ari Barroso ficou irredutível e tal. Aí um cara falou, olha, tem um baiano que chegou outro dia, que mora com um primo meu lá numa pensão, que tem umas músicas que falam da Bahia, não sei o que. Aí, vamos lá conhecer esse cara. Resumindo bem a história, era o Dorival Caymmi, tinha recém-chegado da Bahia no Rio de Janeiro, e esse amigo fala assim, Caymmi, eu tenho um amigo aqui que tem um programa na rádio e tal, e tem também aqui um estúdio, você não quer lá gravar suas músicas? Você nunca ouviu suas músicas gravadas? Você não quer lá? Aí, tá bom, o Caymmi vai lá e grava as músicas e tal. Não tem uma que é da Bahia e tal? Tem, então tal, o que é a baiana tem, então ele vai lá e quer. E aí o que acaba acontecendo é que quando termina isso, o Caymmi fala, posso ficar então com o disco? Fala, não, ainda falta a gente terminar umas coisas aqui. E aí o Caymmi vai embora, eles levam o disco na hora para Carmen Miranda, ela ouve a música, adora a música, e a partir de então ela vira e fala assim, gostei, mas eu quero conhecer o compositor. No dia seguinte, chama o Caymmi para ir na casa da Carmen Miranda. Ela saiu como se você fosse chamado para ir na casa, enfim, Cláudia Leite, quem que é a maior cantora atualmente? Da Isa, enfim, da Marília Mendonça, da Maria Bethânia, da Marisa Monte, enfim, na casa de uma cantora importantíssima do rádio. E aí o Caymmi vai lá, tal, e aí eles, enfim, se curtem muito, tal. E a Carmen Miranda convida o Caymmi para assistir as gravações do filme. Ele, inclusive, participa do coro. E aí acontece uma coisa engraçada. A hora que a Carmen está fazendo lá, né, eles começam a fazer, o Caymmi fala, ele chama a Carmen de lado e fala assim, tá muito legal, mas a baiana não é assim desse jeito que você está falando. A baiana tem muito mais coisa aqui. E aí ele começa a criar, a montar a Carmen Miranda que a gente conhece. Ele fala, não, porque tem os balangandãs, e tem aqui o capacete, tem a banana, e não sei o que.
E aí a Carmen Miranda adora, ela é super ligada em moda, aí ela pega, eles montam a Carmen Miranda, e a partir daí, um pouco depois, um dia num show no Cassino da Urca, a Carmen Miranda tá lá cantando, e tem um navio americano com os empresários de teatro e de cinema que estavam assistindo. A Carmen Miranda cantou toda a primeira parte vestida tradicionalmente, e aí ela teve a ideia de cantar na segunda parte, fazer, vou fazer o que a Baiana tem. E aí ela volta e faz o que a Baiana tem, enfim, com essa roupa toda. Os caras ficam enlouquecidos e já chamam ela na hora, contratam, enfim, semanas depois ela estava indo para os Estados Unidos e virou uma super estrela. Então é interessante como, enfim, o acaso, muitas vezes, né, foi absolutamente determinante para a carreira da Carmen Miranda e também para o Caymmi, né? Porque o Caymmi, de um completo desconhecido, um cara que tinha recém-chegado da Bahia, de repente vira um compositor gravado por uma das maiores cantoras da época e que depois passou a ser uma das maiores estrelas mundiais, né? A Carmen Miranda teve um sucesso que a gente não tem ideia aqui atualmente. E agora eu vou te contar uma coisa que eu tô até emocionada aqui. Quando eu morava com a vovó, que é sua mãe, e sempre que a gente ia se arrumar, principalmente quando ela ia se arrumar, que era todo um processo, porque, enfim, a Nazoca gostava desse processo de se arrumar, de escolher, enfim, o brinco, o colar, como que ia combinar a roupa e tudo mais. E a gente sempre cantava essa música. Eu sempre fico emocionada. Eu fico extremamente emocionada. Os balagadãs e não sei o quê. Eu sempre fico emocionada. E ainda por cima tem um grande amigo meu, Yuri. Ele é poeta de cultura brasileira e, assim, a gente já é amigo de não precisar nem mais pedir autorização para pegar minhas ilustrações e ilustrar os poemas dele. E esses dias ele foi fazer uma homenagem a Caymmi. E aí ele entrou no meu perfil e foi procurar e achou o desenho que eu fiz do barco. Em homenagem à vovó, depois que ela faleceu. E ele escolheu essa foto para homenagear Caymmi. Quando ele postou, eu caí em lágrimas. Eu falei, meu Deus, mas como que você escolheu essa foto? E expliquei para ele e tudo mais. Mas foi uma coisa, tipo, né, o universo vai reunindo. Muito legal esse fato, né, do Caymmi também ter dado o input e ter realmente, tipo, criado a identidade da Sim, Carmen. O personagem, né? Personagem da Carmen. Isso. Engraçado porque essa história a gente não tinha combinado do Cartola, eu tinha te contado, mas essa não, né? Mas eu acho essa história incrível. Eu sempre que, enfim, a gente vai contar alguma coisa sobre a história da música brasileira, eu acabo contando essa história porque eu acho assim, de uma coincidência. Tem uma definição de sorte que um amigo fala que, assim, que é o encontro da oportunidade com a competência, né? O que é? Sorte, porque se você tiver muita competência, mas você não tiver oportunidade, não acontece. Se você tiver a oportunidade, mas você não tiver competência, não acontece. Então, quando você tem a oportunidade e a competência, você teve sorte, né? Uniu essas duas coisas. Então, foi um momento de sorte, na minha opinião, do Caymmi e da Carmen Miranda. Nossa, adorei essa definição. Essa definição é boa, né? Bem, agora a gente ainda tem uns 15 minutos de live. Desculpa. Há uns dias atrás eu coloquei no Stories falando que eu ia conversar sobre música brasileira, se alguém tivesse alguma dúvida para me mandar. E eu vou fazer as perguntas aqui, e aí se você conseguir ser o mais sucinto possível para a gente conseguir passar por todas. Eu não sou muito geral, tem umas perguntas super interessantes, e imagino que daria para falar horas. Enfim, a primeira é da Júlia, ela queria saber sobre a música erudita no Brasil. Existe ópera brasileira? Sim, existe ópera brasileira e nós tivemos um dos grandes compositores do mundo de ópera, um cara chamado Carlos Gomes, Antônio Carlos Gomes, que nasceu em Campinas. Se você for na Scala de Milão, bom, hoje não, mas em qualquer ano que você for na Scala de Milão, você vai ter lá, você vai ver que vai estar programado o Guarani, que é uma ópera do Carlos Gomes, e, enfim, todo ano tem programado o Guarani nas grandes casas de óperas do mundo inteiro. Mas a gente não precisa ficar só nele, a gente pode falar de Camargo Guarnieri, a gente pode falar de Cláudio Santoro, a gente pode falar de... Enfim, existe ópera brasileira, sim. O próximo é do Carlos. Tem registro da primeira música brasileira? Imagino que seja um indígena, mas se tiver algum registro histórico, seria interessante saber. Então, não tem uma coisa assim que é a primeira, né, pelo menos que eu saiba, mas você tem, isso é bem legal da gente de falar, porque assim, quando é que a gente começa a estudar a música brasileira ou a música popular, né?
qualquer um de nós aqui, a gente pode ir estudar Bach, né? Porque você tem, a música dele está escrita, né? Por quê? Porque ele é um músico que estudou música, é um compositor erudito, vamos dizer assim, erudito no sentido que ele teve uma escola, né? E grande parte das músicas populares brasileiras não foram escritas. Resumindo, então, o que a gente tem? Você tem cantos indígenas que foram registrados por viajantes europeus aqui, então você tem ali um canto tupinambá que foi registrado por um sujeito alemão que estava registrando as flores e que sabia música também, era um botânico, e aí ele pega e registrou aquele canto. Então você tem isso, mas você não tem, digamos, uma coisa que seja a primeira música, né? Na verdade, se você imaginar, você tem, enfim, uma série de tribos no Brasil, enfim, com cantos diferentes. Não dá para dizer qual foi a primeira ou a primeira registrada, mas você tem, enfim, esses registros de estrangeiros aqui. Na música popular, você começa a estudar, você, claro, pode ver coisas de choro, um pouco, apesar de não chamar choro na época ainda, mas você começa a estudar um pouco mais a música popular a fundo a partir do momento que você tem as gravações, que é no começo do século XX. Então, a partir disso, você tem uma gravação e aí você pode falar sobre aquela música. Né? Antes disso, não existia música popular? É claro que existia, mas ela não está anotada em lugar nenhum, nem gravada em lugar nenhum. Não existia o gravadorzinho do celular na época. Existe MPB contemporâneo? Quais artistas você acha que representa essa categoria? Nossa, que difícil essa. Mais ou menos. Tem uma coisa gozada, porque é uma coisa de você nominar. MPB é um nome, você pode chamar de MPB tudo, né? Porque música popular brasileira, você pode dizer que, enfim, a definição, música, sabemos o que é, popular, que vem do povo, lá sei eu, qualquer um de nós pode fazer música popular, e brasileira, estamos no Brasil, nascemos aqui, ela pode ser brasileira, enfim, com algumas características. Tal. No entanto, essa sigla MPB, ela surge num determinado momento, que é nos festivais da década de 60, né? Agora ela também é usada, quando você entra numa coisa, você tem lá, pop, reggae, forró, MPB, parece que é um tipo de música, né? Mas, de qualquer maneira, sim, você tem compositores fazendo música popular brasileira hoje, de qualidade, que se insere nessa tradição de, vamos dizer, de música popular brasileira que vem do final dos anos 60 e começo dos anos 70. Você tem excelentes compositores, você tem o Danny Black, você tem o Monarcos, tem a Dandara, você tem o Kiko Denucci, o grupo Metá, você tem vários compositores. Você tem os compositores clássicos, né, que a gente pode chamar que é o Chico Buarque, o Gilberto Gil, o Milton Nascimento, Caetano Veloso, que ainda produzem, né, são pessoas que já estão aí na década de 70, 80 anos, mas que ainda produzem, muitos deles ainda produzem. E você tem uma geração intermediária, aí vamos dizer, Lenine, Chico César, que também produzem muito, né, e muito bem. E tem essa garotada que está vindo agora, esses que eu falei, que são muito bons. E você tem também, por exemplo, existe em São Paulo um clube de compositores chamado Clube Caiubi. Não sei se vocês conhecem. As pessoas, isso surgiu, a Rua Caiubi, existe um lugar que chama Rua Caiubi, que é em Perdizes, e aí tinha um bar nessa Rua Caiubi. Às segundas-feiras não acontecia nada nesse bar, ou às terças-feiras. Então o que o dono do bar pegou e abriu para os caras que compõem. E aí eles vão lá e você pode ir lá, tem um violão, tem um piano, você ia lá e você podia subir lá, você só não podia tocar uma música que não fosse sua. Você não pode subir lá e tocar a música do Djavan, por exemplo. Você tem que ir lá e vou tocar uma música que é minha. Então é um clube autoral. Então esse clube, por exemplo, tem um monte de compositores, muito bons. Que legal! Posso citar Fernando Cavalieri, o Álvaro Cueva, são ótimos compositores. E eles continuam até hoje, assim, faz 15 anos que existe ou mais esse clube, e super bacana, e eles fazem uma música que vem dessa tradição da música brasileira, com letras ótimas, e eles se reúnem semanalmente. Esse bar da Rua Caiubi já não existe mais, mas o nome do clube continua sendo Clube Caiubi de Compositores, e eles, enfim, se reúnem em outros bares. Agora eu não sei como é que eles fazem pelo Zoom, como é que eles estão fazendo, mas de qualquer maneira existem milhares de movimentos. Assim. Com a internet a gente tem uma coisa que isso tudo é pulverizado. Por outro lado, é muito legal porque é muito simples das pessoas passarem o que elas querem dizer, né, pela internet. Então você tem muita música popular sendo difundida. Então, eu acho que aí é aquela coisa assim, você gostou de um cara, procura ver todos os vídeos dele e ver quem canta com ele, quem toca com ele, aí vai ver o vídeo do cara que toca com ele, ou de que cantou com ele, que aí você vai ampliando a sua rede. Muito legal. Acho que é uma boa maneira de ir conhecendo. Du, a gente tem exatos 3 minutos. Então, vou te agradecer já pela participação.
Aqui nos comentários tem 1000 elogios, pessoas falando sobre cultura brasileira, resumindo, né, como MPB é música brasileira, confirmando com você. Muitos elogios falando que já assistiu os seus espetáculos, os vídeos. Os vídeos eu vou colocar no Stories assim que a gente terminar. Muito obrigada. Consegui te chamar de tio só 2 vezes, então tudo bem. A sorte é que a gente não chama sobrinha de sobrinha, né? A gente chama pelo nome. Então eu não cometi essa gafe. Exato. E Mari, eu tô super feliz porque, enfim, a gente tá aqui se relacionando de uma outra maneira, né? Falando de coisas que a gente tem uma convivência super próxima, né? Te vi nascer, enfim, sou super amigo da sua mãe, minha irmã, e você é minha afilhada, então, assim, a gente tem uma convivência que é de uma outra coisa, né? Então, para mim é um prazer muito grande a gente estar falando num outro lugar aqui. Muito legal. Obrigado pela oportunidade. Viu? Perfeito. Pessoal, muito obrigado também pela participação de vocês. Assim que eu terminar aqui, vai para o feed, então se vocês entraram no meio, dá para vocês assistirem desde o começo. E nos meus stories eu vou colocar as outras produções do Edu e na legenda também os links, tá certo? Obrigada. Obrigado, Mari. Beijo aí para todos.